Como você sabe que o setor de manutenção da sua empresa está fazendo um bom trabalho ou não? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma muito rápida e fácil de você enxergar isso através de dados. Então, se você precisa fazer esse diagnóstico, não tem muito tempo, sugiro fortemente que você assista esse vídeo até o final. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica muito rápida que a gente aplica em alguns processos de consultoria para nós sabermos se de fato o setor de manutenção está fazendo um bom trabalho ou se tem muita coisa para se melhorar. Bom, nós sabemos que o objetivo da manutenção é garantir disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e também fazer isso de uma forma produtiva. Ou seja, eu garanto que meu equipamento esteja funcionando agora, disponibilidade. Continuo garantindo que ele vai funcionar por um determinado período de tempo, confiabilidade. E isso tem que caber no bolso da empresa, né? Produtividade. Então, entregar disponibilidade confiável a baixo custo. Então, uma das formas de saber se a manutenção está fazendo um bom trabalho ou não é medindo disponibilidade, confiabilidade e os custos de manutenção. Mas, na grande maioria das vezes, as empresas não têm esses dados bem coletados para se enxergar um dado real de disponibilidade, muito menos enxergar a confiabilidade e às vezes os custos de manutenção eles são apurados de forma errada. Então facilita muito o trabalho de um gestor saber se a equipe dele está fazendo um bom trabalho ou não a nível de disponibilidade, confiabilidade e custo. Uma forma rápida, se você precisa chegar nesse diagnóstico aí num curto espaço de tempo, só para saber se a sua equipe está trabalhando bem ou não, se o seu planejamento está sendo bem feito ou não, se a sua gestão da manutenção está sendo bem feita ou não, a gente usa a apropriação de horas dos manutentores para chegar ali num diagnóstico. Como assim? Nós dividimos quanto de HH, quanto de homem-hora foi empregado em cada tipo de manutenção. A partir dali a gente já tem como saber de uma forma macro se a nossa equipe está investindo mais tempo em corrigir problemas, apagar incêndios ou a serviços preventivos, preditivos, melhorias, aquilo que de fato eleva a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. Então o que você vai fazer? No último mês, se você não tem esses dados ainda, comece a levantá-los desde já, mas você vai entender o seguinte. No último mês, das ordens de serviço que foram preenchidas, quantos por cento daquele HH envolvido nessas ordens de serviço foram dedicadas à manutenção corretiva, preventiva, preditiva e engenharia de manutenção e melhorias? Como assim? Imagina o seguinte, você teve 100 ordens de serviço durante um mês. Ao somar todo o HH aplicado, o homem-hora aplicado naquelas atividades, supondo que você achou um número de 1000 HH, 1000 homem-hora. Tá? Agora você vai ver quanto de HH foi aplicado em corretiva, preventiva, preditiva e engenharia de manutenção e melhorias. O máximo que você pode tolerar em manutenções corretivas é 20% do seu HH. Ou seja, o máximo, nesse caso, que você poderia tolerar é de 200 homem-hora aplicado em manutenções corretivas. E não é qualquer tipo, não é manutenção corretiva em qualquer equipamento. São 200 HH empregados em manutenções corretivas de equipamentos criticidade C, tá? Ou manutenções corretivas feitas de forma programada. Mas o primeiro ponto de partida é 200 HH no máximo de manutenção corretiva aplicadas em equipamentos de criticidade C ou manutenções corretivas programadas. Segundo ponto, você tem que estar atingindo aí no mínimo de 30 a 40% de manutenções preventivas e em seguida atingir no mínimo de 30 a 40% também em manutenções preditivas. O ideal é que o número de preditivas seja sempre maior do que o número de preventivas. Eu vou te explicar o porquê disso daqui a pouco. E você tem que aplicar ali no mínimo 10% por mês de engenharia de manutenção e melhorias. Então, se você fazendo esse diagnóstico, supondo que você achou um número aí de 50% do seu HH aplicado em manutenções corretivas, é um sinal claro que você tem problemas com disponibilidade e confiabilidade, tá? É um sinal muito claro. Então, para você achar um dado de confiabilidade confiável, pode levar muito tempo, tá? Agora, uma vez que você sabe que você tem um alto número de falhas e que 50% do tempo da sua equipe
está empregado em corrigir problemas, seu dado de confiabilidade com certeza está lá embaixo e a sua equipe, a sua gestão da manutenção como um todo não está sendo feita da melhor forma possível. Então o primeiro ponto de partida é esse. Um outro dado, em média, um serviço de manutenção corretiva, isso falando de uma corretiva emergencial, ela custa em média 7 vezes mais do que o serviço feito de forma preditiva e também proativa. Tá? Então, uma corretiva emergencial ela custa em média 7 vezes mais do que se você tivesse trabalhado para encontrar aquela falha ainda em estágio inicial e logo após corrigir essa falha no melhor momento possível. Toda vez que você se deparar com a manutenção, uma situação de manutenção corretiva, saiba que você está gastando 7 vezes mais que o necessário. Tá? Se você tem uma situação de corretiva programada, esse serviço ele custa em média 5 vezes mais do que o necessário e você está gastando em média 5 vezes mais se você tivesse usado as técnicas preditivas e proativas para encontrar aquele defeito em estágio inicial e depois sanar aquele defeito. Outra coisa também, se você estiver trabalhando com preventiva, o custo de uma preventiva é em média 3 vezes maior do que se você tivesse trabalhado com a tal da preditiva. Então, sempre que você tiver como colocar mais ações preditivas no seu plano, melhor, obviamente com a ressalva. Você vai encarar isso para os equipamentos de criticidade A. Os equipamentos de criticidade A são aqueles mais importantes do seu processo, então você vai direcionar os mais recursos, tempo e energia para deixar que eles não falhem. Tá? Em seguida, os criticidade B, você vai aplicar uma quantidade menor de recursos, que podem ser inspeções sensitivas, algumas preventivas com base em tempo, e os equipamentos de criticidade C são aqueles que você vai deixar quebrar. Você pode deixar quebrar e corrigir, ou você pode deixar quebrar e comprar outro, que nessa situação é muito mais barato que se você tentar ficar fazendo ações preventivas para poupar para não deixar que ele quebre. Então, por isso que eu falei para você, você vai empregar ali 200, no máximo, 200 HH, né, 20% do seu total de HH, nos equipamentos de criticidade C em ações corretivas, depois de 30% a 40% em preventiva, depois de 30% a 40% em preditiva e depois, em média, de 10% em engenharia de manutenção e melhorias. Seja melhorias no seu processo, melhorias no seu equipamento, melhorias no seu ambiente de trabalho, seja pintura, reforma, etc. Então essa é uma forma muito simples que o gestor de manutenção tem para saber se ele está fazendo um bom trabalho ou não. Porque dessa forma você consegue enxergar de forma subjetiva, obviamente, a sua situação de disponibilidade, a sua situação de confiabilidade e também a sua situação de custo. Se você está fazendo mais corretiva, obviamente você está gastando em média 7 vezes mais do que deveria. Se você está fazendo muita preventiva em equipamentos que não são para fazer preventiva, você também está gastando demais. Se você está fazendo pouca ou nenhuma preditiva, certamente você está pegando as falhas só em estágio bem avançado, já perto da falha funcional e também está gastando muito. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link de um artigo sobre tipos e estratégias de manutenção para você entender melhor essa relação entre os tipos de manutenção e o custo de cada tipo de manutenção e poder definir a sua estratégia de manutenção. Se inscreva no nosso canal e dê um like nesse vídeo para sempre que houver vídeos novos como esse, o YouTube te notifique. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.